terceira, falando sobre privacidade. Estamos aqui na Casa da Ataraxia, aos cuidados do professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, um filósofo com inquietações jurídicas, se me permite, professor. E sendo a Casa da Ataraxia, é a Casa da Filosofia, e me atrevo a dizer que é a Casa da Amizade. João Maurício, Torquato, professor Celso, Joaquim, Hinaldo, Alexandre, Nelson, José Antônio, Raul, Max, André e todos os demais. Aqui nós aprendemos a fazer amizades. E contrariando uma frase muito conhecida do Oscar Wilde, a Sônia é a prova viva de que pode haver amizade entre homem e mulher, pois aqui nos sentimos tão amigos dela quanto somos amigos do professor Tércio. E nesse instante passo a palavra para o João Falcão, que vai iniciar os trabalhos dessa manhã. Alô? Tem que falar aqui, aí vai gravar. Ah, tá bom. Os dois. Alô? Alô. Bom dia a todos. Bom dia, Sônia. Bom dia, Tércio. Agradecer a hospitalidade, a atenção, o carinho. Tem sido um prazer, uma honra participar aqui, estar aqui junto de pessoas tão ilustres, inteligentes e fraternas. Tem sido um final de semana muito agradável. Queria, de fato, agradecer de coração. Obrigado, Sônia. Obrigado, Tércio. Queria agradecer também todo o conhecimento que foi compartilhado aqui. A gente chegou aqui com uma fala, a gente chegou aqui com uma intervenção em mente que foi se transformando desde a sexta-feira até esse momento, até minutos atrás. Muitas coisas evoluíram, a gente teve a oportunidade de ser influenciado a partir de muitas colocações que foram feitas aqui. E aí eu gostaria de agradecer também todos os palestrantes, não só os palestrantes, mas todas as conversas paralelas que aconteceram durante o final de semana. Tem sido um prazer e um desafio intelectual enorme a gente participar aqui. O nosso tema é pós-privacidade. Então, dentro do contexto de se a privacidade ainda existe, a gente, inclusive, numa conversa com o Max, a gente entendeu que o nosso tema era pós-privacidade. A gente estava com muita dificuldade de encontrar uma palavra para falar o que a gente ia falar, que era basicamente aonde o professor Tércio parou na sexta-feira. Então, o professor Tércio fez toda a construção da Grécia Antiga até os dias atuais, mencionou um pouco de fake news e deixou exatamente onde a gente queria. E onde a gente queria, a gente entendeu que é um momento de pós-privacidade. É como a gente está entendendo esse contexto, que é basicamente que o marco do que a gente está olhando e cunhando esse termo é o momento em que a internet passa a ter como modelo de negócio a nossa privacidade, a sua privacidade. Isso é por volta de 2003, início dos anos 2000, quando o Google encontra um modelo de negócio que é os dados. Vamos gerar receita a partir dos dados do usuário. E é desse momento para cá que a gente está definindo como pós-verdade, pós-privacidade, desculpa. Convidei um amigo, Lincoln, para compartilhar essa fala hoje aqui comigo, sobretudo por aspectos concretos da experiência dele como empreendedor. O nosso ponto de vista aqui hoje é muito... vem de dois aspectos, na verdade vem do olhar de dois empreendedores que trabalham com tecnologia e direito há 15 anos, 20 anos, tem 40 anos hoje, e é um olhar sobre o que era a privacidade e como é que a gente entende ela hoje. Nesse contexto, tem duas formas da gente olhar. Uma delas é o modelo de negócio em si, que a internet hoje fica de pé por conta dos nossos dados, e a gente aceita isso. Então não é que a gente queira, ou que a gente acredite que isso vai mudar, ou que isso deva mudar. Acho que a sociedade, enquanto coletividade,
já aceitou isso, aceitou que a gente tem serviços, software, algoritmos de graça ou muito baratos online, em troca de sermos o produto. Então, na verdade, somos o produto e não o cliente dessa internet que a gente chama de pós-privacidade, que a gente está vivendo essa pós-privacidade. Uma outra forma de olhar isso é que estamos vivendo a golden age da surveillance. Surveillance, que é uma palavrinha difícil também, assim como accountability, da gente traduzir, mas que talvez seria fiscalização, monitoramento, vigilância, que é o modelo de negócio. O modelo de negócio estamos sendo vigiados, fiscalizados, monitorados. E aí eu fiquei pensando num cenário em que o ministro Jobim aqui, eleito presidente da República, usar a imaginação. Esperança. Vamos. Então, num cenário em que o ministro Jobim ganhou com ampla maioria, domina o Congresso, um pragmatismo absoluto, e aí passou uma lei que diz o seguinte: todo cidadão tem que carregar um dispositivo em si, que vai mandar informações, vai ser monitorado, tudo que vai ser dito, ouvido, falado, com quem está falando, o que está falando. E aí passou-se essa lei que 100% dos cidadãos brasileiros são obrigados a andar com dispositivo. Ele sancionou? Ele sancionou, tudo certo, viabilizou. Causaria espanto, mas é a realidade hoje. Todo mundo, 100% da população brasileira anda com celular. Esse celular é um dispositivo traqueável que manda informações inclusive enquanto desligado, manda informações sobre a nossa vida, sobre a nossa localização, e aí Lincoln vai ser bem mais preciso nesse aspecto. Então esse é o cenário. Esse é um cenário onde a gente vive essa dinâmica de a golden age da surveillance, que é o modelo de negócio do qual a internet que a gente usa e a gente aceita que seja assim, é um fato, não é um point of no return. É inviável a gente pensar que as pessoas vão passar a ler os termos de uso e vão passar a fazer opções entre entrar ou não entrar no Facebook, usar ou não utilizar o Google. A opção que a gente tem é só o feudo que a gente vai escolher entrar. Porque o senhor feudal que a gente vai escolher se relacionar. Mas em nenhum momento eu acho que se considera a não utilização do que hoje é de graça na internet em troca da nossa privacidade. Quem aqui tem Facebook? Tá bom. Uma curiosidade. E essa comunicação, esse momento de pós-privacidade tem algumas características. Eu queria elencar aqui algumas emblemáticas, não é uma lista exaustiva. A primeira delas, sem dúvidas, é que somos o produto, não somos o cliente, né? Então, nós somos a nossa privacidade, os nossos dados é o que está sendo vendido. Isso é uma coisa. A outra coisa é que trata-se de uma comunicação ubíqua. Onipresente. Então, o que eu falo, aonde eu estou, com quem eu falo, eu quero falar com a pessoa do outro lado do mundo, a pessoa do outro lado do mundo quer falar comigo, então ela é ubíqua, ela é onipresente. E a geração dos dados desse contexto não necessariamente são dados precisíssimos, são dados com uma precisão absoluta, isso pouco importa. Mas são muito mais dados do que se tinha até então. E esses intermediários que hoje dominam, que são esses feudos, que são monopólios, eles têm eles são muito mais fortes do que os intermediários que a gente mencionou aqui ao longo do final de semana, sobretudo o Globo e Veja. Então, se a gente no passado tinha preocupação com o intermediário
que tinha muita força, os intermediários de hoje têm muito mais força ainda. Se a gente estava falando de ilha de edição, esse contexto aqui é de algoritmo, de inteligência artificial, escalável, não precisa de ninguém apertando um botão ali para estar peneirando, organizando, registrando tudo que a gente faz, tudo que a gente fala. Então, somos o produto, é uma comunicação ubíqua e não existe mais... É um momento de dados e de memórias não efêmeras. Eu estava conversando com o professor Técio sobre os diários. Ele estava me mostrando, tem 5 livros vermelhos ali com os diários de próprio punho, etc. Tal, e que no tempo de estudante. Eu tenho certeza que quando ele revisitar os diários, muitas das coisas ali ele já vai ter esquecido e a reação vai ser como se ele estivesse vivendo aquilo pela primeira vez. Então, isso hoje, na experiência que a gente tem online, acabou essa possibilidade de se esquecer algo. Então, a quantidade de dados que estão sendo gerados sobre tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, inclusive. Então, o que eu estou pensando? Por que eu estou pensando? O que eu estou pensando, eu estou procurando no Google. Então, a máquina hoje, inclusive, consegue deduzir o que eu estou pensando, para onde eu estou indo. E isso fica registrado, isso não se apaga. Tem uma montanha de dinheiro hoje sendo investida para armazenar esses dados, que é o tal do Big Data. Tem uma outra montanha de dinheiro sendo investidas para estruturar esses dados, organizar esses dados, e tem outra montanha de dinheiro sendo investidas para colher interpretações desses dados. Mesmo os dados que hoje não significam nada estão sendo armazenados porque se entende que no futuro muito próximo a gente vai conseguir coletar informações que eu chamo de ouro em pó de todo esse Big Data. Então, o entendimento, pelo menos conceitual, é de que 100% das nossas interações, passeios, visitas, sites, mobile, de onde estivemos, que horas, com quem falamos, quantas vezes falamos, com quem falamos, o horário que falamos, etc. Isso tudo está sendo registrado, assim como os diários do professor na Alemanha, e não serão esquecidos. Então, é uma característica dessa comunicação, desse momento de pós-privacidade. Então, produto, somos o produto, é uma comunicação onipresente, ubíqua e não efêmera, não será esquecido, nada será esquecido. E qual o impacto que isso tem sobre a sociedade, sobre a humanidade, sobre nós enquanto indivíduos. Tem uma informação que é ilustrativa disso, é um dado de 2013, que cada usuário do Google, e o Google é responsável por 2/3 de todas as buscas online, o Google controla 2/3 de todas as buscas online, eles em 2013 apresentaram um número que cada usuário representa $40 por ano. E aí vocês façam as contas do poder financeiro disso. O Facebook seriam 3/4 de todos os internautas estão no Facebook. Aqui deu menos do que 3/4, né? Mas o corte, exatamente. Então o Facebook tem 3/4 de todos os usuários da internet em sua plataforma. Eles têm um número que cada usuário na plataforma equivale a $6 por ano. Isso aí é um dado de 2013 importante. E isso tudo para publicidade. Não é a publicidade versus transparência. O sigilo é publicidade advertising. Então é publicidade de conversão em vendas ou de conversão de pensamento, ou todo esse esforço, todo esse que surge lá quando o Google, que era deficitário, resolve desenhar o seu modelo de negócio a partir desse universo de dados. E aí agora eu queria falar um pouco
sobre a startup, que é o veículo no qual esse paradigma da pós-privacidade acontece. Certamente o Google e o Facebook já não são mais startups, um dia foram, mas essa dinâmica ela acontece na medida em que novas startups surgem, geram novos dados e o Google, o Facebook e os grandes players compram e consolidam isso. Então eu queria falar um pouco sobre esse veículo de transformação, de mudança que é a startup. Eu trouxe aqui, a startup tem sido objeto de estudo. Eurico, se puder passar para... Fica mais fácil a gente explicar com... Claro. Segura aqui para mim, isso aqui eu vou precisar. Então, isso aqui é um olhar sobre a startup enquanto um fenômeno econômico recente. Então, a partir desse lugar que uma startup não é uma micro ou pequena empresa, a startup não é uma limitada ou uma SA, a startup não é uma MEI. A startup é um fenômeno econômico recente que no Brasil se encontra na primeira infância. E aí a gente foi buscar o que é essa startup para o direito brasileiro. O que é essa startup dentro desse ecossistema de pós-privacidade que a gente está conversando. Mapeamos e distribuímos esses pontos de contato da startup enquanto um arranjo institucional complexo dentro do seu ciclo de vida. Então o desenho, ele é para ser... a gente lê ele de dentro para fora. Então a gente dividiu... Esse aqui é a 17ª versão. Então a gente começou, eram 11 áreas estratégicas, a gente concluiu com 6 áreas. São essas fatias, e quando a gente lê de dentro para fora, a primeira camada, e aí as cores ajudam a identificar as camadas, a primeira camada é a fase de ideação, é a fase quando a startup está na garagem, que ainda não se tem um protótipo, etc. e tal. Na sequência você tem a fase de validação, aí eu já tenho um protótipo, eu já saí da ideação, eu já tenho alguma coisa, a comunidade de tecnologia chama de MVP, que é o Minimum Value Product, que é o mínimo que se tem para se provar o modelo de negócio da startup. Na sequência, em se provando, você tem a fase de eficiência, que aí temos o protótipo, desenvolvemos uma plataforma, o software, o algoritmo, testamos com os primeiros clientes, e agora a gente precisa buscar eficiência para escalar, porque se eu escalo sem eficiência, eu quebro. Então eu preciso me prover a tecnologia, agora eu preciso encontrar eficiência de processos, de segurança, de gestão, para poder escalar. E aí o momento de escalar é o último, que aí é vender. Vende tanto que se vende. É isso. E aí, nesse contexto aqui, a gente dividiu em 6 áreas estratégicas o ciclo de vida da startup. Uma delas é a parte societária, e aí tudo que deve ser olhado, tratado nessa primeira fase. O tamanho da bolha, representa a relevância do tema dentro daquela fase do ciclo de vida da startup. Então, as áreas estratégicas seriam a parte societária, a parte financeira, a parte de propriedade intelectual, a parte trabalhista, a parte tributária e a parte do dia a dia operacional. Então a gente mapeou aí 90 aspectos jurídicos, legais, institucionais relacionados a esse ciclo de vida da startup, que é o veículo que traz toda essa transformação de busca de dados, de invasão das nossas privacidades ou de oferta de serviço grátis para a gente, nesse contexto. E aí algumas características sobre esse veículo que a gente entende que é um fenômeno econômico recente, diferente de tudo que o legislador já pensou, já refletiu, etc. Então, só para pontuar, a ideia não é se estender, eu gostaria de passar a palavra aqui para o Lincoln, que vai trazer uma concretude maior
do ponto de vista da tecnologia e da matemática. Então, algumas características. Primeiro, transitoriedade societária. Então, a startup é um veículo que, na sua essência, se sabe que vão ter os co-founders, os anjos, os venture capital, private equity, uns entram, outros saem, e isso faz parte do ciclo de vida, da essência da startup. Até então, se pensava na transitoriedade societária de pai para filho, empresas que iam ficar até a 6ª, 7ª geração, ou então que tinham quebrado. Na startup não, na startup é uma característica fundamental, elementar de todo mundo que se envolve numa startup, sabe que um dia entra, um dia sai, e assim vai ter uma transitoriedade societária muito grande. E como é que a gente lida com isso? Um outro ponto é a relevância estratégica do sócio minoritário. Então é um aspecto muito particular da startup, que você tem às vezes, geralmente, pessoas relacionadas à tecnologia, que são sócios minoritários, mas que têm uma relevância estratégica muito grande. Se aquele cara, se aquela dupla sai da empresa, embora eles tenham 5, 10, 15% da empresa, talvez a empresa não fique de pé. Então você passa a ter um minoritário com uma relevância estratégica visceral para o modelo de negócio em si. Um outro aspecto é a hipersuficiência do funcionário de uma startup. Até aqui a gente sempre falou, né, o paradigma é a hipossuficiência do funcionário padrão da indústria, ou como a CLT busca proteger. Numa startup é o contrário. Geralmente o funcionário, não estou me referindo a sócio, o funcionário de uma startup, geralmente esse cara tem emprego em qualquer outra empresa ou em muitas outras empresas do mercado. Emprego para esse cara não é problema. Então ele tem uma relação de hipersuficiência em relação à startup, que depende, na maioria dos casos, depende mais dele do que ele da startup. Então é um perfil que precisa ser... a gente precisa refletir sobre isso, a hipersuficiência do funcionário da startup. E a outra, que é na essência, é uma empresa que ela... enquanto organização, ela nasce para crescer muito rápido ou fechar. Então, não existe o cenário de a startup foi fundada, ela está crescendo um pouquinho ano a ano, e está até com lucro, tá com um lucrozinho ali, etc. Tal. Mas muitas das vezes fecha, porque o modelo de escalar não se provou. Então, é uma organização que, desde a sua origem, ela é pensada para escalar. Então ela pode até encontrar o break-even, gerar lucros, mas se ela não escalar, se ela não tiver um crescimento exponencial, muito provavelmente, se o modelo de negócio e o grupo envolvido for de, olha, que estamos construindo uma startup, ela será fechada mesmo tendo um pouquinho de lucro, ou tendo algum lucro, ou um crescimento residual ano a ano. Isso é muito comum, isso é da essência da startup. Então é esse veículo que, de alguma forma, é o principal organismo desse cenário que a gente está identificando como pós-privacidade, no qual o Google, o Facebook e essas grandes plataformas dominam. Um dia foram startups, tiveram seus crescimentos exponenciais escaláveis e passaram a ser os intermediários da vez, deixando para trás aí o paradigma da televisão, da rádio, da revista, e a gente tem um problema muito maior em termos de intermediários para resolver, ou para falar, ou para refletir. Então esse é um pouco o contexto. Eu queria passar agora para o Lincoln, para ele dar algumas experiência prática concreta sobre esse contexto de pós-privacidade de startup no qual somos o produto.